Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sábado, hoje é dia 18 de setembro do ano 2021. No livro do Apocalipse, no capítulo 20, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Meus irmãos, é muito interessante essa passagem bíblica. Essa passagem, então, ela marca então a prisão de Satanás e o início do milênio. Isso acontece quando? Isso acontece justamente quando Jesus desce ali na cidade de Jerusalém, né, quando termina a grande tribulação, e Jesus desce ali na cidade de Jerusalém para implantar o reino teocrático. Então primeiro ele tem que fazer o quê? Primeiro ele tem que prender Satanás. Então a Bíblia, ela dá a época em que Jesus desce. Interessante isso. Se você observar, Apocalipse capítulo 20, do versículo 2 até o versículo de número 7, você vai encontrar o número 1000 6 vezes. Aparece o número 1000 no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5, no versículo 6, no versículo 7. Ou seja, Satanás, ele vai ser preso no final de 6000 anos. Satanás, ele será preso no final de 6 dias de trabalho, 6000 anos. Deus, ele é maravilhoso. Então ele sabendo que os homens não tinham, nem todos os homens teriam acesso ao hebraico, então ele coloca abertamente aqui no Apocalipse, capítulo 20, no versículo 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7. Por quê? Porque no Gênesis, no primeiro versículo do Gênesis, você não vai encontrar isso aqui em uma Bíblia em português, você vai encontrar só em uma Bíblia em hebraico. E eu confirmei isso com o professor de hebraico e ele me disse: é isso mesmo, meu irmão. Então o que é isso aqui? Lá em Isaías 46, versículo 9 e 10, fala assim que Deus, ele mostra o fim desde o princípio. Então já no primeiro versículo de Gênesis, Deus, ele já determinou o tempo do homem na terra. O tempo do homem na terra será de 6 dias de trabalho, 6000 anos. Ou seja, quando que entrou o trabalho no mundo? O trabalho entrou no mundo a partir da queda de Adão e Eva. Ali entrou o trabalho no mundo. Do momento em que Adão pecou ali, conta-se 6 dias de trabalho, 6000 anos, e Jesus volta em Jerusalém e estabelece o reino teocrático. Então, no primeiro versículo de Gênesis, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No original hebraico aqui, aparece a palavra, aparece no original hebraico aqui, no primeiro versículo de Gênesis, aparece a letra Aleph. A primeira letra do alfabeto hebraico aparece aqui 6 vezes. Aleph, 6 vezes.
E na aritmética hebraica, os irmãos podem perguntar a qualquer professor de hebraico que vai te dizer a mesma coisa. Na aritmética hebraica, cada letra do alfabeto ela tem um valor numérico. A letra Aleph, na aritmética hebraica, ela equivale ao número 1000. Então Deus ele coloca a letra Aleph, que no primeiro versículo de Gênesis, 6 vezes, ou seja, 6.000 anos. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, o mundo durará 6.000 anos. O governo humano durará 6.000 anos. Desde o momento em que Adão pecou até a segunda vinda em Jerusalém, serão 6.000 anos. E a Bíblia, ela é tremenda, ela confirma onde isso que eu estou dizendo para vocês. Ela vai confirmar em Ezequiel 46. Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. 6 dias de trabalho são 6.000 anos. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo de número 8, 6.000 anos. Então essa porta, ela se encontra lá em Jerusalém, a chamada Porta Dourada, vista a partir do Monte das Oliveiras. Jesus vai descer no Monte das Oliveiras na segunda vinda e ele entra por aquela porta. Então aquela porta estaria fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, ou seja, no início do milênio sabático. Interessante isso aqui, né? Jesus volta em Jerusalém no final de 6.000 anos e inicia o 7º dia, que é o dia de sábado. É o milênio sabático. Isso confirma o Apocalipse, então, capítulo 20, do versículo 2 até o 7, onde aparece o número 1000 6 vezes. Olha que coisa interessante, também no dia da lua nova se abrirá. Ela vai abrir no dia da lua nova, essa porta, ela vai abrir no dia da lua nova. Que porta? A porta dourada. Ela abre então no dia da lua nova. Jesus volta em Jerusalém, então, em uma festa de trombetas. Então, a festa de trombetas, ela não está relacionada com o arrebatamento da igreja, ela está relacionada com a segunda vinda em Jerusalém. Onde Jesus volta lá em Jerusalém, e ele volta em um dia de festa de trombetas, e ele realiza o Yom Kippur, que é a conversão de Israel, e em seguida o tabernáculos, que é o milênio, as 3 festas de outono. Jesus cumpriu 4 festas na primavera, na sua primeira vinda, na sua primeira parousia. Não tem nada a ver com rapazes, nada a ver. Então Jesus cumpre agora 3 festas na segunda parousia em Jerusalém. Ele cumpre as festas de outono, que é trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. Quando? No final de 6.000 anos, 6 dias de trabalho. No final de 6.000 anos. Contando a partir da queda de Adão. Alguns chamam isso de teoria. Isso não é teoria, meu irmão. Isso é a doutrina heptamilenar. O que é a doutrina heptamilenar? Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Deus não cansa. Por que Deus descansou? Ele queria trazer algo espiritual para nós. Ele queria trazer algo profético para nós. Então, o tempo do governo humano será de 6.000 anos. 6.000 anos. 6 dias de trabalho. Apocalipse capítulo 20, do versículo 2 ao 7, aparece o número 1000 6 vezes. A letra Aleph em Gênesis aparece também 6 vezes. No original hebraico, você tem que procurar no original hebraico, na Bíblia hebraica. O primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, aparece a letra Aleph 6 vezes. 6 vezes. A letra Aleph na aritmética hebraica simboliza o número 1000. 6 vezes, 6.000 anos. Ezequiel confirma aqui no 46. A porta estará fechada durante 6 dias, questão de trabalho. Ou seja, aquela porta de Jerusalém ali, a porta dourada. Jesus desce no Monte das Oliveiras e ele entra por aquela porta. 6 dias de trabalho, 6.000 anos. Mas no dia de sábado ela se abrirá, ou seja,
no início do milênio sabático. Jesus entra ali em Jerusalém. Jesus entra ali para iniciar o milênio sabático. Em que dia? No dia da lua nova, ou seja, no dia da festa de trombetas. No dia da festa de trombetas. Então, meus irmãos, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque quando Jesus voltar lá em Jerusalém, na festa de trombetas, e ele abrir a porta ali, ele já volta ali com a igreja, que ele arrebatou 7 anos atrás. 7 anos atrás. Já falei isso em outro vídeo para os irmãos. Mas eu vou repetir. Então é simples, né? Se Jesus volta em Jerusalém numa festa de trombeta, então você retrocede 7 anos. Então o arrebatamento acontece em uma festa de trombetas, como muitos estão ensinando aí. Não, meus irmãos, o arrebatamento ele não acontece em festa de trombetas. Por quê? Porque os 7 anos ele não inicia com o arrebatamento. Aí que está o problema. Os 7 anos finais, que é o acordo de Daniel 9, versículo 27, ele não inicia com o arrebatamento da igreja. Existe um intervalo entre o arrebatamento e o início dos 7 anos. Que Jesus vai voltar em Jerusalém numa festa de trombeta, isso é fato, a Bíblia dá essa base. A Bíblia dá essa base aqui em Ezequiel 46. Mas que Jesus vai voltar em uma festa de trombetas para o arrebatamento, a Bíblia não dá essa base, não tem essa base bíblica. Teria essa base, igual eu estou te dizendo para você, pense comigo. Se Jesus está voltando em Jerusalém numa festa de trombeta, então você retrocede 7 anos, Jesus volta numa festa de trombeta para arrebatar a igreja. Né? Simples assim. Se fosse assim, seria muito bom. Mas o problema é que o arrebatamento ele não marca os 7 anos da grande tribulação. Os 7 anos da grande tribulação não inicia com o arrebatamento. Existe um intervalo entre o arrebatamento e o início dos 7 anos. Provavelmente, aí sim, provavelmente por essa lógica, o acordo de paz será feito então num dia de festa de trombetas. O acordo de paz provavelmente, nosso conhecimento é em parte, eu não estou afirmando, provavelmente o acordo de paz será realizado em um dia de festa de trombetas, porque 7 anos depois Jesus volta em Jerusalém. Aí sim, mas antes do acordo de paz já aconteceu o arrebatamento e tem um intervalo entre o arrebatamento e o acordo de paz. Então, meus irmãos, o arrebatamento ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu espero que seja rápido. Eu espero que seja logo. Eu espero que o arrebatamento seja logo. Porque a igreja de Cristo ela não aguenta mais viver nesse mundo. Deus abençoe os irmãos. Tenham todos um ótimo sábado na presença do Senhor Jesus. Amém.